Então a gente vai falar um pouquinho sobre assíntotas. E aqui a ideia é parecida com a ideia lá da reta tangente. Porque a gente deu aquele exemplo de como você tem o gráfico de uma função, né? A gente deu o exemplo da raiz quadrada. Então eu dei a raiz quadrada, e aí a gente viu que perto de um ponto, né? Perto do ponto do x igual a 100, a gente achou uma reta tangente, e essa reta aproximava bem o valor da função, né? A gente calculou no 102 e errou assim, deu 10,1 e a resposta era 10,099, né? Ou seja, ficou muito perto Uhum. mesmo. Tá bom. A ideia da assíntota é parecida com a da reta tangente, mas não é em um ponto do domínio da função. O que você vai tentar descrever são funções que no infinito elas têm uma carinha assim muito específica. Então, vou dar um exemplo. Você pode ter uma função. Essa função aqui é uma função que a gente chama tipo sigmoide, uma função muito importante para ciência de dados, para um monte de coisa. E é uma função que quando o x vai para mais infinito, ela vai ficando cada vez mais próxima do 1. E aí lá no infinito, você nem consegue dizer direito a diferença dessa função e da função y igual a 1. Então a gente diz, nesse caso, que a reta y igual a 1, e agora eu vou pintar aqui, é uma assíntota. Ficou super torta, né? Essa assíntota, mas era para ser uma reta. A reta y igual a 1 é uma assíntota horizontal dessa função no mais infinito. E da mesma Uhum. forma, né, se a gente olhar aqui embaixo, a gente vai ver que o menos 1 é uma assíntota também horizontal da função no menos infinito. Legal, então super tranquilo. Outras assíntotas famosas, né, que a gente usa muito, são da função 1 sobre x. Tá? Se você... Sim. Lembrando que a 1 sobre x tem aquela carinha assim, né? Beleza. Mais ou menos, né? Ficou meio torto. Era para ser simétrico em relação ao eixo. Ah, e aí você vê que tanto no mais infinito, no mais infinito, quanto no menos infinito, ela vai se aproximando do zero, né? O inverso de um número se aproxima do zero. Então, nesse caso, a reta y igual a zero é uma assíntota horizontal. A função 1 sobre x. Uhum, exatamente. Horizontal dá 1 sobre x. A 1 sobre x também tem um caso muito curioso, que é perto do, do x igual a zero, né? Perto aqui, o gráfico dessa função fica colado nessa reta aqui que eu estou fazendo em laranja, né? Que é o eixo y. Aí a gente diz que essa reta laranja não é uma assíntota horizontal, mas é uma assíntota vertical, porque o gráfico da função cola nesse ponto. Eu vou falar depois sobre a assíntota vertical, né? Primeiro eu quero falar só sobre as assíntotas horizontais. As verticais merecem também que a gente fale delas, mas vamos por parte. Ok, o que é importante para a gente lembrar sobre a assíntota horizontal? É que a assíntota horizontal é o valor que você vai poder aproximar a função no mais infinito ou no menos infinito. Então, uma assíntota horizontal aproxima o valor da função no mais infinito ou no menos infinito. Ou seja, para valores de x muito grandes ou muito pequenos, né? Uhum. Muito negativos, né? E aí, por isso, para a gente descobrir uma assíntota horizontal, o que a gente faz é o limite quando x tende a mais infinito
da função ou quando ele tende a menos infinito. E aí, esses limites, quando uma função tende a mais infinito ou menos infinito, podem ser limites normais, né? Quer dizer, a gente vai usar alguma técnica de fatoração e aí alguma consideração geral sobre esses limites. Ou a gente pode ter que usar um dos dois truques que eu vou passar aqui só para a gente lembrar como que a gente faz limite no infinito, no mais infinito e no menos infinito. E tem dois truques principalmente para limites no infinito, só para lembrar limites no infinito. Limite no infinito, claro, também merece, é um negócio que dá para estudar só por si mesmo, um tempão. Mas vamos lembrar de dois truques. O primeiro truque é quando você tem uma função racional. Uma função racional. Quer dizer, é um polinômio no numerador e um polinômio no denominador. Então, vamos supor que você tem 5x à quarta mais 2x menos 1 dividido por menos x à quarta mais x ao cubo mais x quadrado. Então, essa é a função. E você quer calcular o valor dessa função, o limite dessa função, quando x tende a infinito. Beleza, então eu vou escrever aqui, só para a gente economizar tempo, eu vou escrever já. E o truque aqui é sempre o mesmo. A gente vai olhar o maior coeficiente, né? Desculpa, o maior grau. Nesse caso, o maior grau, tanto em cima quanto embaixo, é x à quarta. E aí a gente vai dividir o numerador e o denominador pelo maior grau. Então eu vou dividir... Ok. Foi? Também. Perfeito. Só me dá um teste, dá um segundo para eu tive que tirar o fone e colocar no. Ok, vamos lá. Foi? Legal. Foi. Tá bom. Então, o que eu vou fazer, ó, o truque, um dos truques para limite no infinito é dividir pelo maior termo em cima e embaixo. Então, eu vou dividir por x à quarta, nesse caso, em cima e embaixo, e aí vai ficar assim. Limite quando x tende a mais infinito. Bom, o 5x à quarta dividido por x à quarta vai dar 5. O 2x vai dar... Eu vou escrever 2x sobre x à quarta menos 1 sobre x à quarta. Embaixo vai dar menos... Vou colocar aqui x à quarta sobre x à quarta mais x ao cubo sobre x à quarta mais x ao quadrado sobre x à quarta. E aí eu vou simplificar tudo isso e vai ficar assim. 5 mais 2x sobre x à quarta é a mesma coisa que 2 sobre x ao cubo. E aqui vai dar menos 1 sobre x à quarta. E aí embaixo vai dar menos 1 mais 1 sobre x mais 1 sobre x quadrado. E aí a gente tem um teorema de limite que diz o seguinte: se o limite do numerador e do denominador existem e do denominador é diferente de zero, então o limite da divisão é a divisão dos limites. Né? Nem sempre a gente pode colocar limite em cima e embaixo. Só se o de baixo for diferente de zero e se os dois existirem. Né? Bom, mas aqui os dois existem, o de baixo é diferente de zero. E o que a gente tem que pensar? Que quando x é muito grande, 2 sobre x ao cubo vai para zero. 1 sobre x à quarta vai para zero. 1 sobre x vai para zero. 1 sobre x quadrado vai para zero. Só vai ficar 5 dividido por menos 1, que é menos 5. Ou seja, essa função racional aqui, essa função, tem o y igual a menos 5 como assíntota horizontal no mais infinito. E na verdade, se você fizer o limite com x tendendo a menos infinito,
também vai dar a mesma assíntota horizontal. Vai dar a mesma coisa. Beleza, então esse é um truque. Bom a gente ter deixado gravado, porque é um truque super importante. Agora eu vou mostrar um outro truque, que também é um truque importante, mas é um truque muito mais geral, na verdade, que nesse caso ele também se encaixa, que é quando a gente tem, né, o b, que é uma função limitada vezes uma função que vai para zero. Vou escrever assim. Uma limitada vezes uma função que vai para zero. E função limitada, nosso exemplo o concurso é o seno e o cosseno, tá? Que sempre moram entre -1 e 1. Então, quando a gente falar de função limitada, limite no infinito que tem seno e cosseno, e pode ter certeza que tem a ver com isso, tá? Pode ter certeza. Beleza, então vou dar um exemplo aqui de uma função f de x. Vou fazer assim, a seno de x sobre x. Essa f, é bom lembrar que o limite quando x tende a zero dela dá 1. Esse é o limite fundamental da trigonometria. Mas eu não estou pensando no limite fundamental da trigonometria. Agora eu quero saber o limite quando x tende a infinito. Então, o limite quando x tende a mais infinito de seno x sobre x, eu posso pensar assim, isso aqui é como se fosse seno x vezes 1 sobre x. O seno x é limitado, uma função limitada. Está entre -1 e 1. O 1 sobre x é uma função que vai para zero. Então, esse produto tem que ir para zero também. Esse aqui, esse limite é zero. Tá? A forma como a gente demonstra isso é usando lá aquele teorema do sanduíche. Mas besteira pensar nisso agora, né? A gente está fazendo a revisão para a prova, então depois a gente pensa nisso. Mas, bom, são essas principais técnicas. A da função racional, que a gente divide pelo maior termo em cima e embaixo, e esse da função limitada vezes uma função que vai para zero. E eu vou encerrar esse vídeo aqui para ficar só com o creme de la creme, só a parte útil.